Esse filme é baseado em fatos reais. E lembre-se, você está no Filmes Nostálgicos. Ao invés de ficar esperando os lançamentos saírem na Netflix, vai no Gold Box, que tem mais de 40 mil filmes e séries para você assistir. No ano de 1942, a Marinha dos Estados Unidos está pronta para atacar o Japão como vingança pelo que aconteceu em Pearl Harbor, e para isso envia torpedeiros e aviões de combate sobre o Pacífico Sul. Em 16 de janeiro, o comandante Harold Dixon, o disparador Tony Pastula e o operador de rádio Jan Aldrich estão em uma missão de patrulha, quando se encontram separados da outra aeronave e incapazes de se orientar pelo sistema de comunicação. Dixon acha que eles deveriam fazer o caminho de volta, mas Jean descobre que eles estão, na verdade, sem sinal e com pouco combustível restante, que é uma coisa que você realmente não quer descobrir quando você está em um avião. Tony joga no mar as bombas que eles carregavam para ganhar mais altitude e diminuir o peso do avião, mas isso não ajuda muito, e como eles ainda não conseguem fazer contato com a base, Dixon decide que fará um pouso de emergência, antes que eles percam todo o combustível e caiam no mar. O avião pousa em segurança na água, e Dixon sai com seu colete salva-vidas, arrastando o bote salva-vidas com ele, mas seus homens não estão indo tão bem assim como ele. Eles enfrentam problemas para abandonar seus assentos no avião e quase se afogam, só conseguindo sair no último segundo. Dixon e Jean largaram suas armas, então fica mais fácil para eles flutuarem no mar, mas Tony fica preso com a sua. Depois de um pouco de esforço, eles conseguem inflar o bote, embora tenha ficado de cabeça para baixo, igual a sua vida. Amarrando seus coletes salva-vidas e jogando-os sobre a balsa, eles criam uma alça que lhes permite puxar e virar o bote para que possam finalmente subir nele. Agora eles precisam esperar até serem encontrados por alguém. Na manhã seguinte, Dixon e Jean conversam sobre o que aconteceu, cada um indiretamente insinuando que talvez o outro tenha cometido um erro que causou o acidente. Vendo como essa conversa não vai levar eles a lugar nenhum, eles decidem vigiar e ficar alertas, caso algum avião chegue por perto. Felizmente, eles estão com sorte, e um avião voa nas proximidades, algumas horas depois, mas não chega perto o suficiente para vê-los, mesmo quando eles tiram suas camisas e acenam enquanto gritam. O avião parte logo, e Dixon explica que, na verdade, essa era a única chance que eles tinham. O avião estava em uma missão de combate, e não ia mudar seu percurso, pois isso poderia colocá-los em território inimigo. A guerra era muito mais importante do que apenas 3 soldados perdidos. O protocolo diz que o avião só pode dar uma olhada rápida e seguir adiante. Pensando em sua sobrevivência, Dixon declara que aquele bote é um navio da Marinha dos Estados Unidos e ele é seu capitão. Então Tony e Jean teriam que seguir suas ordens. Eles fazem um inventário das coisas que têm em seus bolsos, mas não é muito. Algumas ferramentas e coisas aleatórias, como fios, além de uma bolsa de água vazia. Jean também acha uma faca que Dixon o manda guardar no bolso para evitar o risco de cortar a embarcação toda. Para proteger o bote e evitar o desgaste, Dixon também ordena que os homens tirem os sapatos e joguem-os no mar. Mas ele não segue suas próprias ordens e mantém seus sapatos no bote, o que deixa Jean irritado. As horas e os dias começam a passar, enquanto os soldados tentam ao máximo não deixar o isolamento os enlouquecer. Tony limpa obsessivamente sua arma e promete a Jean que ele vai apresentá-lo à sua irmã, já que eles fariam um casal incrível. O sol está escaldante durante o dia, parecendo o sol da Bahia. Sol da Bahia, meu filho. As noites são frias, e quando dormem, são assombrados por pesadelos envolvendo o afogamento ou a culpa pelo possível erro que os colocou naquela situação. Os 3 homens não dormem ao mesmo tempo. Um fica sempre acordado, e eles se revezam para vigiar caso avistem um avião ou uma ilha. É durante uma dessas vigiadas à noite que Dixon decide se aliviar no próprio sapato e beber seu próprio xixi, para pelo menos tentar saciar um pouco da sua sede. Uma manhã, quando sentem uma brisa agradável movendo o barco, Dixon faz alguns cálculos para ter uma vaga ideia para onde eles estão indo. Há uma chance de eles chegarem a algumas ilhas, mas levará semanas até que isso aconteça. Então, Ginny decide tentar pescar algo para que eles não morram de fome. Com alguns fios e cordas, eles fazem um gancho, jogando-o no mar.
Algo forte morde o gancho. Tony tem que ajudar Ginny a puxar. E quando eles finalmente puxam o final da linha, o anzol não está lá. Lembrando-lhes que existem algumas criaturas perigosas por perto. Mas Ginny não desiste. Ele improvisa mais um gancho e joga de novo, deixando-o na água o tempo que for necessário. Eventualmente, porém, o calor começa a incomodar. Então ele coloca o colete salva-vidas e pula do barco para dar uma refrescadinha, né? Aliás, ele está no oceano. Tony quer ir atrás dele, mas Dixon diz que eles devem ir um de cada vez, por motivos de segurança. Ele também os lembra de que há tubarões naquela região, e isso assusta Ginny, que decide nadar de volta para o barco, e Tony se recusa a pular na água. Aliás, se você não é o Richard Rasmussen, essa não é uma boa ideia. À medida que os dias passam, a tensão cresce entre os homens, e a paranoia de Dixon faz com que ele continue perguntando o que aconteceu no avião, como se tentasse encontrar alguém para culpar pela situação deles. A sede também está começando a ser um problema, e Tony acha que deve tomar pelo menos um gole da água do mar, mas Dixon o impede antes que ele faça algo idiota. Jean comenta sobre quantos sapatos a mais ele pode encher com a coisa amarela, quando ele é subitamente interrompido por Dixon gritando de alegria. Ele encontrou um lápis no bolso que ele havia esquecido. Agora ele pode desenhar um mapa, ficar de olho na direção que eles estão seguindo. Se eles quiserem chegar à ilha, eles precisam manter o vento a seu favor, usando um dos coletes salva-vidas, uma corda e alguns fios. Eles fazem uma âncora do mar, assim eles evitam ser levados para o lado errado se o vento mudar de direção. Porém, o grande problema continua sendo a sede. Ginny ensina aos dois outros como orar e pedir a Deus que traga chuva, mas é só mais tarde da noite que o tempo muda. Rindo de felicidade, os homens coletam o máximo de água da chuva em suas camisas e na bolsa de água. Depois de uma semana à deriva, Jean finalmente se cansa de não conseguir pegar nada com seu gancho. Então ele pega sua faca, ignorando Dixon e sua preocupação com o bote. Depois de alguns golpes aleatórios na água, Jean se dá bem. Ele consegue matar um tubarão, que eles trazem para o bote e abrem para comer os peixes que o tubarão havia consumido recentemente. Eles guardam a carne de tubarão em suas meias, para ser usada como isca mais tarde. Esse pequeno jantar deles tem uma consequência num tanto quanto grave. Como eles continuam jogando o sangue do tubarão no mar para manter a embarcação limpa, outros tubarões sentem o cheiro e agora estão atrás do bote. Uma noite, Jean está sonolento e distraidamente coloca a mão na água, sendo obviamente mordido por um tubarão. Felizmente, ele tira a mão da água antes que o tubarão a coma e Dixon a envolve com a bandana de Tony. Mas o estrago realmente já está feito. Passaram-se 2 semanas desde o incidente. E embora eles não tenham conseguido pegar outro tubarão, pelo menos eles ganharam mais um dia de chuva para reabastecer suas bolsas de água. Aos poucos, eles começam a perder a esperança, e Tony começa a olhar para sua arma com alguns pensamentos deprimentes em mente. Jean pega a arma bem na hora em que um pássaro pousa no bote e atira na ave, fazendo com que o corpo caia no oceano. Dixon não perde tempo e salta no mar para recuperá-lo, mas o sangue do pássaro também atrai a atenção de um tubarão. Os homens tentam atirar, mas a arma fica travada, então Dixon não tem escolha a não ser nadar o mais rápido que consegue. Felizmente, ele volta para o bote antes que seja pego pelo tubarão. E agora eles têm carne de pássaro para comer, que Dixon acha que tem gosto de frango. Como a arma não pode mais ser usada, Tony joga toda a munição no oceano, e triste com o sinal de derrota que isso significa. Na manhã do dia 20, Dixon acorda e descobre que todos os 3 estavam dormindo ao mesmo tempo, o que significa que nenhum deles estava vigiando. Jean acha que tudo está sendo em vão, pois eles estão há 2 dias sem vento e não há nenhum sinal de terra por perto. Ele reclama com Dixon sobre seu mapa, sem entender como ele poderia ter calculado a posição, sendo que o avião deles havia se perdido e eles nem sequer sabiam qual era o ponto de partida. Ele também acha que é culpa de Dixon, que o avião se perdeu porque de alguma forma ele os fez voar para fora da área de alcance. Depois de muita discussão e muitos gritos, Dixon admite que esperava ter visto terra alguns dias atrás. Então sim, as coisas não estavam acontecendo como ele havia planejado. Sua memória finalmente entra em ação e ele se lembra do que aconteceu lá no avião. Na verdade, ele tinha adormecido. Foram apenas alguns minutinhos,
mas o suficiente para que eles se perdessem. Ele pede desculpas por seu erro, sabendo que nunca será capaz de compensá-lo. Um clima deprimente chega na embarcação. Então, tentando melhorar as coisas, Jean pega o mapa e diz que, embora possa não ser perfeito, é sua única esperança de voltar para casa. Quando Tony faz uma piada sobre produzir seu próprio veneno, Dixon tem uma ideia. Usando a faca de Jean, ele corta as solas de seus sapatos, que passam a ser usadas para remar. Passaram-se 1 mês após o ocorrido. Eles finalmente pegam um pouco de chuva novamente. Porém, não se trata de uma chuva normal. É uma tempestade furiosa com relâmpagos. As ondas ficam altas e agressivas e acabam virando o bote. Os homens caem na água e perdem as poucas ferramentas que tinham, inclusive os sapatos usados como remo. Mas o bote é o mais importante. Eles se encontram segurando-se nele e, juntos com a ajuda do vento, eles colocam a embarcação de volta na posição antes de subir nela, aconchegando-se para aquecer até a tempestade passar. Pela manhã, a chuva já foi embora, mas os homens estão cansados demais para fazer qualquer outra coisa além de deitar. Tendo perdido toda a esperança, a conversa deles se torna deprimente. Eles discutem o que fazer com o corpo se um deles morrer, pois pode servir como comida. Eles conversam sobre suas famílias esperando em casa e acreditando que eles estão mortos. Dixon chora quando Tony e Jean dizem que não o enviariam, cansado desse humor sombrio e pensando que eles chegaram muito longe para desistir agora. Tony convence seus amigos a remar com as mãos para pelo menos continuarem tentando. Isso os deixa tão cansados que Dixon faz o que disse que não faria: beber água do mar. E Tony adormece tão profundamente que por um momento eles acreditam que ele está morto. De repente, Jean se senta quando vê algo verde de longe. Ele finalmente encontra uma ilha, desesperados o suficiente para nem sequer se importarem se a ilha foi tomada pelos inimigos, e com lágrimas nos olhos, começam a remar com as mãos, até chegar às ondas das costas, que os empurra até o último trecho do caminho para a praia. Os três pousam na areia com segurança, e assim que veem 2 barracos nas proximidades, eles chegam até lá, com as pernas trêmulas. Esse desembarque aconteceu no dia 20 de fevereiro, depois de 34 dias perdidos no mar e tendo navegado em seu bote por mais de 1000 milhas. Depois de serem resgatados, Dixon é premiado com a Cruz da Marinha por liderar sua tripulação em segurança. Porém, ele nunca mais voou em outra missão de combate. Por causa de seus ferimentos, Tony não conseguiu seguir sua carreira na Marinha como sonhava, e quando ele morreu em 1986, suas cinzas foram jogadas ao mar. Jean serviu na guerra como operador de rádio, e em 1946 ele se casou com Frances, a irmã de Tony. E pra você que fica pagando mensalidade em app de streaming, TV por assinatura, sinto muito te dizer, mas você tá muito atrasado e perdendo muito dinheiro. Existe um lugar em que você tem mais de 40 mil filmes e séries e mais de 2.000 canais fechados liberados só pra você. Claro, sem mensalidade. Você tem acesso vitalício garantido de 7 dias pra ter evolução e pode confiar, que é o Henrique que tá falando, tá? O preço... A parcela é menor do que a mensalidade da Netflix, tá? Então vai no primeiro link da descrição. Tamo junto.